fazer uma revisãozinha rápida. Eu estou supondo que vocês já viram aquela história do IJK. Se vocês tiverem dúvida ou não lembrarem, olha, tem uma aqui. Vamos testar o e-mail Se vocês não lembrarem, perguntem, tá? Vou testar esse e-mail aqui da Ailta. Aí, Helena, tu pode fazer isso já, que tu tá como administrador. Agora deixa eu só dar uma olhada aqui nos participantes. Ok, aí eu tô entrando aqui no Drive para me fazer o teste. Aí eu já vou inserindo o pessoal aí. Eu vou só tirar o Evanildo, eu vou colocar como leitor, porque senão, como são muitos alunos, mais de 100, algum deles pode deletar alguma coisa, e eu vou colocar o Elinai como administrador total, ou seja, ele pode mexer em tudo. Né? Tá. E aí vamos testar a Ilta, que eu coloco aqui, o cursor aqui, gerenciar participantes. Isso é o que o Elinai vai fazer com os alunos. Tem que fazer isso 100 vezes. Aí coloco o e-mail da Ilta aqui e enviar. Né? Vou colocar uma mensagem aqui, EAD, matemática. Tem que mudar lá, professor. Mudar lá o status. Ah, esqueci, cara. É verdade. Leitor, enviar. Pronto, a Ilta foi também. Tá? E aí, com isso, o pessoal que já está aqui como participante, você não precisa mais pedir autorização, né, para ninguém, é só entrar mesmo. E agora, não sei, Elenay, se com essa permissão de leitor, eu não sei se a pessoa pode fazer download. Por exemplo, aqui, se ele vier colocar na aula passada aqui, eu não sei se o leitor pode fazer download. Pega um negócio desse aqui, abre, né? E aí eu não sei se clicar aqui. Eu acho que funciona, mas eu não tenho certeza. Tá? Aí qualquer coisa, Eliana, se não funcionar, tu pode trocar aqui o status do pessoal, né? Colocar como qualquer outra coisa. Ok. Aí, no caso, Raíssa, que o professor te colocou agora aí, vê se é possível fazer um teste aí, para ver se consegue fazer o download. Como leitora. Raíssa, né, que você colocou agora, né? Ah, tá. Raíssa? Eu coloquei Raíssa? Deixa eu ver aqui. Acho que essa última aí, Raíssa, né? Que é o Ailta, né? Ailta.andrade. Professor, boa tarde. É porque Você eu estou no computador agora. da minha filha. Aqui no perfil dela tá Raíssa Pinheiro. Só que o e-mail dela tá. Onde tem Raíssa Ailta. Pinheiro, é Ailta Pinheiro. Isso. Vê se tu consegue fazer download aí, daqui, de alguma coisa. Tu entra aqui. Tu já entrou na pasta? Espera aí, professor. A minha dúvida, Eliana, é como é que eu faço para colocar uma foto aqui no lugar desse J? Eu acho que tem que clicar em cima dele. Acho que quando você entrar na sua conta mesmo. Aí ele pede para inserir uma foto no perfil. Ah, entendi. Lá do Gmail. Evanildo, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Não, professor, pode. Bom, então vamos lá. Começar a aula aí. Enquanto a Ailta tenta fazer o download de alguma coisa. Tá? Então, isso eu estou supondo, eu não sei, cara. Se vocês não viram vetores, me avisem, porque tudo o que a gente vai ver é baseado em vetores. Aí eu explico melhor, mas eu estou supondo que vocês já viram vetores, e aí é só para fazer uma revisão mesmo, tá legal?
Então, só para lembrar, né, aqui, lembrar, assim, passando rápido, o vetor vai ser aquele negócio que tem módulo, direção e sentido. Então, ou seja, aqui em termos de setinha, o módulo do vetor é o comprimento da setinha, tá? E a direção e o sentido é a direção e o sentido da setinha, né? Por exemplo, para cá está com o sentido para cima, na vertical para cima, aqui é vertical para baixo, e assim por diante, né? Lado direito e assim por diante. Tá? Então, isso não é que seja o vetor, é uma forma de representar o vetor. Tá? Por exemplo, a força é um vetor, e aí a gente pode representar a força como uma setinha. Tá? Mas essa setinha é só uma representação. E outra coisa importante sobre os vetores é que eles eles são somados usando regras bem específicas, ou seja, nem... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Nem tudo que é uma setinha é um vetor, tá? Para ser vetor, a gente pode associar ele com uma setinha. Agora, além disso, ele tem que obedecer aquelas regras de adição e multiplicação. Tá? Ou seja, é uma setinha que obedece regras bem definidas. Não é que ele seja uma setinha, mas ele pode ser representado por uma setinha e obedece regras bem específicas de adição, subtração e multiplicação. Tá? Então, a primeira regrinha que a gente viu na aula passada foi a adição de vetores. Deixa eu ver aqui onde é que a gente abriu o material da aula passada. Vou só ver onde a gente parou aqui. E essa semana estava muito enrolado porque a gente fechou o período passado, então estava cheio de prova aqui para corrigir. Até agora ainda tem aluno atrás querendo melhorar a nota, não sei o quê. Então é complicado. Então, a primeira coisa que a gente viu quer dizer, uma das coisas que a gente viu na aula passada, é que tem alguém reclamando que eu não consigo entrar, minha internet está muito ruim. A primeira coisa, uma das coisas que a gente viu na aula passada, que é importante, é como a gente faz para somar vetor. Então, a regra para somar vetor é coloca um atrás do outro, né? Então, vamos supor que eu tenho 3 vetores. Como é que eu faço para somar esses vetores? Eu coloco um atrás do outro, de modo que onde termina um, começa o outro. Tá? Quem é que vai ficar primeiro, quem vai ficar segundo, quem vai ficar em terceiro, isso não importa, porque é uma soma. Tá? Então, a soma tanto faz quem que vai ficar primeiro. Então, vamos supor, eu vou pegar o primeiro, esse pequenininho aqui. Então, coloco ele aqui. Onde termina ele, começa o segundo. Quem é o segundo? Não sei, também não importa. Então, vou colocar isso aqui. Então, onde termina o primeiro, começa o segundo. Onde termina o segundo, começa o terceiro. Então, vou colocar... Faço isso. Isso aqui, eu não posso rodar o vetor. Eu posso transportar ele assim, mas eu não posso rodar ele como o ponteiro de um relógio, tá? Só que peraí, eu coloquei... Eu vou arredar eles mais para cá, assim, ó. A gente não tem problema fazer isso aqui. A gente só não pode rodar ele, tá? Coloquei um atrás do outro, onde terminou o primeiro, começa o segundo, onde termina o segundo, começa o terceiro. Pronto, coloquei um atrás do outro. E aí a soma desses 3 vetores é aquele outro vetor que começa no começo de tudo. Onde é que começam os vetores? Bem aqui. Então, essa soma, ela começa aqui e vai até o final do último. Tá? Então, a definição é essa. A regra é, coloca um atrás do outro.
onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Que nesse caso é essa coisa aqui, que tá aqui, ó, né? Essa soma vai do começo desse aqui até o final desse aqui. Tá? Então é essa setinha que eu estou colocando aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem falar. Tá? Ctrl Z. Deixa eu ver aqui. Vou fazer só mais uma... Vamos supor que a gente queira somar esses 3 vetores aqui. Né? Então, quero somar eles 3. Como é que a gente faz para somar esses 3 vetores? Coloca um atrás do outro. Então, vou pegar esse aqui como sendo o primeiro. Tanto faz quem é o primeiro. Onde termina o primeiro, começa o segundo. Ou seja, na pontinha do primeiro, eu coloco o começo do segundo. Aqui. Na pontinha do segundo, eu coloco o terceiro, que é isso aqui. E a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, a soma vem daqui até ali. Tá? Então, essa é a regra para somar vetores. Tá? Deixa eu ver aqui no nosso material, vou apagar esses vetores aqui, tem alguns exemplos de somas aqui. E a gente vai usar só para ilustrar um pouquinho esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que a gente tem. Bom, alguns alunos perguntaram se tinha atividade para fazer na semana. A atividade é fazer esses exercícios daqui, e quem não se lembrar, eu vou colocar, eu acho até que eu coloquei o capítulo do Halliday só de vetores, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, o capítulo 2 do Halliday. Não coloquei aqui, eu vou colocar. Um material só sobre vetores para vocês se lembrarem de vetores. Tá? Então, isso eu vou colocar aqui os exemplos de soma de vetores. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, aqui, quem é os vetores que eu estou somando e quem é a soma? Como é que é a soma? Um atrás do outro. Então, quem está um atrás do outro é esse D1 e D2. Então, D1 mais D2, como é que a gente faz a soma desse negócio? Ela é um vetor que vai do começo do primeiro até o final do segundo. Então, aqui, nesse triângulozinho que a gente está fazendo, a gente pode dizer que o D1 mais o D2 é igual ao D3. Tá? E para representar vetores, a gente pode ou coloca uma setinha em cima da letra, tá? Ou, por exemplo, nesse editor aqui, que não dá para... Até dá para colocar uma setinha em cima da letra, só que é muito... Poderia colocar assim, ó, um A qualquer, um Dzão, e aí eu coloco uma setinha aqui em cima para dizer que esse Dzão é um vetor. Só que como dá muito trabalho, uma outra forma de representar vetores é a gente colocar a letra em negrito. Então, esse Dzão aqui, para a gente, vai representar um vetor. Tá? Ou com uma setinha em cima, ou com em negrito. Tá? O que mais? E aí, o módulo do vetor, essa coisa que a gente chama de módulo ou intensidade do vetor, é o comprimento da setinha. Então, por exemplo, esse vetor aqui tem, sei lá, que módulo, e aí quando eu estico a setinha, eu estou aumentando o módulo do vetor. Tá? Ou se eu diminuir a setinha, eu estou diminuindo o módulo do vetor. Tá? O módulo é o comprimento do vetor. Ok? Deixa eu só ver outros exemplos aqui de soma de vetores. Tá aqui, ó. Esses dois vetores, D1 e D2, como é a soma deles? A soma é que vai do começo do primeiro até o final do último. Então, isso aqui
é a soma D1 mais D2. Tá? Se tiverem dúvida, falem. A outra coisa que a gente chegou a ver é a multiplicação no vetor, está aqui a soma, né? Deixa eu ver, só antes de... deixa eu ver. Aqui ficou um exercício. Esses exercícios seria interessante vocês fazerem, tá? Calcular esses vetores aqui, D1 mais D2, D2 mais D1, D3 mais D4, fazer essas somas para esses vetorezinhos que estão aqui embaixo. Tá? Certo? Isso aí, alguém, não sei quem, vai explicar esse negócio para mim. Um segundo, deixa eu só abrir a janela aqui. Parou, deixa eu ver. Ok. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai usar. Tem muito aluno que se enrola. Só para vocês terem uma ideia aqui onde eu já vi alunos se enrolando, né? Foi, por exemplo, lá na prova de vocês, quando vocês fazem... Vou colocar aqui um exemplozinho. Onde aparecem vetores aqui, né? Vou colocar aqui, campo elétrico, está aqui. Esse site aqui ele é gratuito. Tinha uns vetorzinhos aqui. Aqui, por exemplo. Ó. Alguém vai explicar esse negócio aqui, né? Depois é que vai ser a avaliação de vocês lá no final. E aí eu já vi alunos se enrolando aqui. Eu não sei... Ah, tá aqui, pronto. Isso aqui. Explicar esses vetorezinhos aqui. O que diabo é que está acontecendo aqui, ó, tá? Mas isso daqui é um exemplo do uso de vetores, no caso aqui, para representar campo elétrico. Então, campo elétrico ele pode ser representado, e aí algum aluno vai ter que explicar por que os vetores estão assim, ou sei lá como aqui, tá? Então, eu já vi alunos se enrolando nesse tipo de coisa. Tinha um aqui que é o campo elétrico dos sonhos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui movimento. Enfim, depois a gente vai ver esse negócio aqui. Tem um monte de exemplos para vocês explicarem depois, tá? Depois a gente vê isso. Só continuando aqui, então tem os vetores. Essa soma dos vetores também pode fazer usando a regra do paralelogramo, ou seja, em vez de eu fazer o que eu fiz, colocar um atrás do outro, a gente pode usar essa regra do paralelogramo aqui, mas isso não é necessário, tá? Na regra do... O que a gente viu se eu quiser somar o D1 mais D2, como é que a gente pode fazer? Coloca aqui, por exemplo, ele colocou o D2... Onde termina o D2, começou o D1. E a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, a soma é esse D3 aqui, que vai do começo do primeiro até o final do último. Ou, se o cara quiser, ele pode usar, em vez de colocar o D1 aqui, onde está, ele pode colocar formando um paralelogramo. Paralelogramo é aquele negócio que vocês estudaram lá na parte de quadrilátero, né? Então, aqui ele colocou o D1 e o D2 formando os lados de um paralelogramo, tá? É o que está aqui. E aí a soma D3 vai ser a diagonal do paralelogramo, que é o que está colocado aqui. Ou o cara usa essa regra do paralelogramo, ou coloca um atrás do outro. Tá? Qual é a vantagem dessa regra que eu estou falando para vocês? É que com o paralelogramo a gente só consegue somar 2 vetores de cada vez. Tem alguém falando aqui.
Tá? E se eu colocar um atrás do outro, a gente pode somar qualquer número de vetores. Tá? Só para lembrar, deixa eu ver, só para colocar alguns exemplos mais lá para frente. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma soma de 3 vetores. Ó. Cadê os 3 vetores que estão sendo somados? É só procurar. Cadê os vetores que estão um atrás do outro? É esse aqui, ó, D1, onde termina o D1 começa o D2, onde termina o D2 começa o D3. Então, aqui a gente está somando os vetores D1, esse carinha aqui, estou somando D1, com o vetor D2, com o vetor D3. Coloquei um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai de onde até onde? A soma vai do começo, do primeiro. Quem foi o primeiro que eu coloquei? Foi o D1. Então, a soma vai daqui, desse comecinho, até o final do último. Então, esse negócio vermelho aqui é a soma. Por que que ela é a soma? Porque ela vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? O que eu fiz aqui? Peraí. Já estou enrolado em mexer nessas coisas aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Para quem já sabe, excelente. Quem tiver dúvida pode falar. Tá? Então, aqui é essa soma que eu falei para vocês. Tá? Deixa eu ver mais uma soma de vetores. Ah, tá. Não, isso aqui é depois. Antes disso... Ah, tá. Ok. Então, isso é a soma. Outra coisa que vai ser importante é a multiplicação de um vetor por um número. Tá? Ou seja, vamos supor que eu pego esse vetor D1 que está aqui. Aí eu quero fazer o 2D1. Como é o 2D1? Se eu quiser fazer isso aqui, olha, 2, colocar 2 vezes esse D1. Como é que a gente faz isso? Basta eu esticar o vetor, ou seja, vai ficar o dobro do vetor. Tá? Então, o 2D1 vai ser um vetorzinho com... Se aqui tem 4, o dobro, 4 quadradinhos, o dobro dele vai ter 8 quadradinhos. Deixa eu ver se é esse cara de baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então, esse D2, tá? Esse D2 aqui, esse cara aqui, ele é o dobro do outro vetor, do D1, tá? Porque ele aumentou de tamanho, né? Se a gente quisesse, por exemplo, o vetor 3D1, como seria o vetor 3D1? Seria um vetor também com triplo do tamanho. Então, em vez de tentar desenhar aqui, em vez de 4 quadradinhos, a gente teria 3 vezes 4, 12. Então, teria 12 quadradinhos. Copiar aqui. Peraí, Ctrl Z, só copiar aqui. Colocar 12 quadradinhos aqui. Então, teria isso aqui. 4 mais 4. Professor, Fala. esse D3 já é 3 vezes o D1, né? Esse vetor de baixo aí. Eu vou colocar um ponto para quem responder essa pergunta dele. O D3 é... Ele já é um vetor de 4, de 12 já? Já é de 12, é. Pois é, então ele é 3 vezes D1, né? Não, eu mesmo vou responder. Esse aqui de baixo, ele tem 12 pedacinhos. Só que olha a setinha. A setinha está para o outro lado. Entendeu? Contrário. Ou seja, como é que a gente faz para inverter a setinha? Eu multiplico por menos.
Então, qual é o comprimento daqui? É 3D, vou colocar aqui, né? Esse D3, com certeza, o comprimento dele é 3D1. Vou colocar aqui, 3... Por quê? Porque o comprimento dele é 3 vezes o comprimento do... Só que como inverteu a setinha, então, para inverter a setinha, eu coloco um menos aqui na frente. Vou colocar aqui. Menos, tá? Menos 3D1. Tá? Mas essas dúvidas de vocês são importantes justamente por isso, cara. Eu não sei, mas a minha opinião é: alguns alunos sabem isso e alguns alunos não sabem isso. Então, é importante vocês falarem, perguntarem, justamente para tirar essas dúvidas. Tá? Por exemplo, aqui, com essa pergunta desse aluno, a gente já falei sobre mais uma coisa: o que significa multiplicar por menos. Né? Ou seja, menos significa que a gente inverte a setinha. Tá? Espera aí, que tem um aluno querendo fazer a pergunta aqui. Pode fazer. E quando for para outro grau, tá certo? Tá. A pergunta é: como é que a gente faz para quando virar o vetor assim, ó? Isso aqui significa o quê? Isso aqui não é uma operação vetorial. Tá? Isso aqui significa, quer dizer, é uma operação vetorial, mas não é de multiplicação por um número. Nunca, quando a gente multiplica o vetor por um número, isso é importante, pessoal. É importante. Aí é que está. O Newton usou os vetores, essas coisas aqui, para representar o funcionamento de todo o universo. Ou seja, todo o universo clássico é explicado por essas setinhas aqui. Então, qualquer coisa, porque as leis de Newton são leis vetoriais, e explica todo o universo clássico. Então, isso é muito importante. Ou seja, vocês têm que saber isso muito bem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê duas coisas que eu estou colocando aqui. A primeira é: sempre que a gente multiplicar um vetor, por exemplo, o D1, por um número, ele nunca vai... Espera aí que travou o cursor aqui. Esse vetor nunca vai fazer isso aqui. Ou ele vai esticar, ou ele vai comprimir, ou ele muda de direção, de sentido, aliás. Tá? Ou ele vai para o outro lado, ou ele estica e encolhe. Ele nunca vai rodar quando a gente multiplicar ele por um número. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa: quando multiplica por menos, esse menoszinho que está aqui, significa que a gente inverte o sentido do vetor, ou seja, muda o sentido da setinha. Tá? Então, por exemplo, se não tivesse esse 3 aqui, como seria só o vetor... Deixa eu só apagar esse negócio daqui. Como seria só o vetor 3D1, só isso aqui? Seria... Bom, eu multipliquei por menos 1? Não, eu coloquei... Deixa eu colocar aqui. Só multipliquei por 3. Como o 3 é positivo, então eu não inverto a setinha. A setinha continua do mesmo jeito. Então, só que ele vai ficar 3 vezes mais comprido. Né? Ou seja, se o vetor original tinha 4 quadradinhos, o 3D1 vai ter 12 quadradinhos. Coloquei 12 aqui. 4, 8, 12. Tá? E a setinha continua do mesmo jeito que está. Tá? Vou colocar a setinha aqui. Pronto. Então, esse é o vetor 3D1. Tá? E quando tiver um sinal de menos, a gente inverte o sentido do vetor. Tá? E se for, por exemplo, se a gente quiser o vetor... Só ajeitar aqui. Se a gente quisesse o vetor D1, vou colocar esse vetorzinho aqui. Se eu quisesse o vetor... Ctrl V. Se eu quisesse esse vetor D1 sobre 2. Então, eu quero este cara aqui dividido por 2. Como é que a gente faz esse vetor D1 sobre 2? Basta cortar o vetor no meio. Tá?
Então, eu pego o vetor original. Quantos quadradinhos tinha o vetor D1? Tinha 4 quadradinhos. Então, esse cara aqui vai ter 2 quadradinhos só. Tá? Então, eu pego... É só a metade. Esse vetor aqui, ó. Vou colocar aí. Esse vetor aqui, ele é a metade do vetor D1. Então, eu pego lá o D1 e corto no meio. Tá? Vou cortar ele no meio aqui. 2 quadradinhos só. Então, esse D1 sobre 2 é esse cara aqui. Tá? Aqui. E como seria o vetor se a gente colocasse um outro vetor aqui? Não, peraí, deixa eu tirar esse cara daqui. Se eu quisesse o vetor, por exemplo... Ih, cara, deixa eu só... Não, peraí, estou me enrolando aqui. Se eu quisesse o vetor, pegar esse cara aqui. Se a gente quisesse o vetor, Ctrl V, esse vetor, deixa eu colocar ele aqui. Caramba, tu tá encharcando. O quê? O que que alguém falou aí? Tá jantando? Se eu quisesse, por exemplo... Isso aqui é só uma revisão, tá? Deixa eu colocar este vetorzinho aqui. Menos D1 sobre 2. Como é que a gente faz para achar esse vetor menos D1 sobre 2? É só eu pegar o vetor D1 sobre 2, que é esse cara daqui, e colocar o menos na frente dele. Né? Quando a gente coloca o menos, o que acontece com o vetor? Ele inverte o sentido. Então, esse cara aqui de cima, tá? Esse cara daqui, ele é o D1 sobre 2, só que eu inverti a setinha. Eu coloquei a setinha para o outro lado. Então, deixa eu pegar aqui, cadê? É um vetor que vai ter só 2 setinhas, e além disso, elas vão para o outro lado. Né? Então, esse vetor aqui é esse cara aqui. Tá? Ok? E esse daqui de baixo não tem esse menos. Tá? Isso é só... Ok? Alguma dúvida? Então, é isso. Quando a gente multiplica o vetor por um número, ou ele estica ou ele encolhe. Se o número é maior do que 1, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, o vetor estica. Se o número é menor do que 1, por exemplo, a metade, 1/3, 1/4, o vetor encolhe. Se o número for negativo, além dele encolher ou esticar, ele ainda muda o sentido. Ok? Então, essa é a regrinha. Tá? E se eu quisesse, por exemplo, só o vetor... Se eu quisesse só o vetor menos D1, se eu quiser colocar só o menos D1 aqui, como é que ficaria? Só o inverso do D1, ou seja, eu pego o D1 e inverto o sentido dele. Né? Então, deixa eu desenhar esse vetor aqui, menos D1, ele é só o contrário do vetor D1. Tá? Cadê o D1? Está aqui. Então, o vetor menos D1, ele vai ser com 4 quadradinhos, só que inverter o sentido por causa do menos. Tá? Então, vai ficar esse cara com 4 quadradinhos. Não, deixa eu desenhar mais. Deixa eu copiar aqui mais. Então, é só isso que a gente precisa saber para trabalhar com vetores. Tá? Tem mais coisa? Tem, mas para começo de história, é só isso aqui mesmo. Tá? Então, menos D1 ficou do mesmo tamanho, só que inverti o sentido dele por causa desse sinal de menos aqui. Ok? Alguma dúvida? Isso daqui é uma revisão, vocês já viram, só estou fazendo para todo mundo, para a gente estar todo mundo no mesmo
com o mesmo conhecimento. Vamos continuar aqui. Aqui, por exemplo, olha, esses exercícios eu vou supor que vocês vão fazer em casa. Ou ler só para ver se vocês acompanham. E se tiverem dúvida, podem falar. Agora que eu vou ficar com mais tempo, porque já terminou mesmo o período passado. Ainda tem alguns alunos perturbando, mas assim, querendo aumentar a nota. Mas... Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, nesse primeiro, o que a gente faz? O número é positivo, então eu não vou mexer no sentido. Ele vai apontar... Vamos supor que o D fosse esse vetorzinho aqui. Quem seria o 2D? Ele vai apontar no mesmo sentido, só que ele vai ficar 2 vezes maior. Dobrou de tamanho. Tá? Quem é o menos D? Menos D, ele não vai nem esticar, nem comprimir, vai ficar aqui. Só que eu vou inverter o sentido por causa do sinal de menos. Então, vai apontar para o outro lado, do mesmo tamanho. Tá? Menos 3D. Esse menos significa que ele inverteu o sentido, e o 3 significa que ele vai ficar 3 vezes maior. Então, inverte o sentido e fica 3 vezes maior. E assim por diante, tá? Isso é só isso que a gente precisa para trabalhar com vetores. Soma e multiplicação. Tem uma coisa também interessante, deixa eu ver aqui, que é consequência, não é outra coisa, mas é só uma consequência. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo. Porque eu tô usando muito tempo nessa parte de vetores, porque é o que eu já falei para você. Toda a mecânica clássica é baseada em vetores. Todas as coisas da física clássica são vetores. Posição, velocidade, aceleração, força, torque, momento angular, momento linear, tudo é vetor. Tá? E na eletricidade também, campo elétrico é um vetor, campo magnético é um vetor, campo gravitacional é um vetor. Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar com dúvida. A outra coisa que falta, além da soma, né, só para lembrar, a soma é assim. Eu vou colocar um vetor, vou colocar aqui, ó. Vou chamar esse primeirozinho aqui de A, tá? Eu vou colocar o A em negrito, porque demora muito colocar uma setinha aqui. Então, esse é o nosso vetor A, e o outro vetor é o vetor B. Então, esse cara aqui é o nosso B em negrito, tá? Vocês que vão, sei lá, quando vocês forem apresentar um trabalho, deixa eu ver como é que está aqui. Aqui, por exemplo, está aqui, ó, campo elétrico. Vocês podem usar ou colocando a letra em negrito, aqui, ó, campo elétrico, essas setinhas, ou coloca ela em negrito, ou coloca uma setinha em cima da letra, para dizer que é um vetor. Tá? Aí, como é que a gente faz a soma? Só para relembrar, coloco um atrás do outro, então eu pego esse A aqui, não pode rodar o vetor. Onde termina o A, começa o B. Estou tentando entrar, não sei quem. E aí a soma dessas duas coisas aqui, quem seria a soma? É o vetor que vai do começo do primeiro até o final do último. Então, isso é a soma do vetor. Tá? Ou seja, esse vetorzinho que eu coloquei aqui é o vetor A mais B. Tá? Alguém ligou o microfone? Alguma dúvida? Então, esse é o vetor A mais B. E como é que seria... Deixa eu voltar aqui. Vou colocar ele no lugar.
Então, isso aqui é a soma, vou deletar. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como é que a gente pode fazer a subtração de dois vetores? Vamos supor, eu quero o vetor A menos o vetor B. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Colocar os vetores em negrito. Como é que a gente faz essa coisa aqui? Né? Isso aqui é igual. Como é que a gente acha essa subtração de vetores? Isso aqui a gente pode escrever assim. A menos B é a mesma coisa que o A somado com o vetor menos B. Tá? Ou seja, essa A menos B a gente pode reescrever dessa forma que está aqui embaixo. A somado, eu transformo a subtração numa soma. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei somar vetores. Então, ou seja, essa operação de soma, eu já sei fazer. Como é que a gente faz a soma de vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Isso é a soma de vetores. Então, quem é que eu estou somando aqui? É o vetor A, eu estou somando com o vetor menos B. Mas quem é o vetor menos B? Como é que a gente faz para achar o vetor menos B? Bom, menos B, como tem menos aqui, é só inverter o sentido dele. Ou seja, essa soma, eu vou achar o menos B. Cadê o menos B? É só inverter o sentido dele. Ó. Vou colocar ele aqui do lado. Se o B está para baixo, o vetor menos B está para cima, esse cara aqui. Então, esse aqui é o vetor menos B. Tá? E aí, como é que eu faço para a soma? Eu transformei essa subtração numa soma de quais vetores? Do vetor A e o vetor menos B. Cadê o vetor A? Está aqui. Cadê o vetor menos B? Está aqui. Como é que eu faço a soma desses vetores aqui? Coloca ela para cima. Eu coloco um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, só que quem é um vetor? É o A. Quem é o outro vetor? É menos B. Então, eu vou somar esses dois vetores. Então, eu vou somar quem? O A, tá? Somado, vou colocar aqui, somado, com o vetor. Qual é o outro vetor? Com o vetor menos B. Cadê o menos B? É esse carinha aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou somar esses dois vetores. Quem é esse primeiro vetorzinho aqui? Esse daqui é o vetor A. Tá? Deixa eu colocar em negrito aqui. Tá aqui. Então, este carinha aqui é o vetor A. Quem é esse outro carinha aqui, que está para cima? É o vetor menos B. Então, vou colocar ele aqui, menos B. Tá? E aí eu vou somar esses dois vetores. Como é que a gente faz a soma de dois vetores? Coloca um atrás do outro, então eu pego esse A. Onde termina o A, eu coloco o B. Então, é só fazer isso aqui, ó. Eu pego esse vetorzinho aqui, coloco aqui. Tá? Coloquei um atrás do outro. Esse carinha de baixo aqui é o vetor A. E como é a soma desses dois vetores? É aquele negócio que vai do começo do primeiro até o final do último. Então, isso aqui que eu acabei de desenhar é o vetor A somado com menos B. Só que o A somado com menos B é a mesma coisa que A menos B. Tá? Ou seja, a subtração do vetor com outro, a gente pode fazer transformando a subtração numa soma. É só inverter. Então, esse cara aqui é o vetor A menos B. Ok?
Alguma dúvida? Ou seja, a dica para fazer subtração é transformar a subtração numa soma. Por que isso é legal? Porque a soma a gente sabe fazer. Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Alguma dúvida? Ô, professor, Fala, pode falar. pelo desenho que o senhor está fazendo aí, dá de a gente perceber que o vetor A, em termos de tamanho, ele é menor do que o vetor negativo do vetor B. Então, se eu vou somar, seria possível o senhor dar um exemplo aí, colocando tipo um número, aí para ficar mais claro aí, tipo o A valendo 2 e o vetor B valendo 3, para ver se é a lógica do que eu estou percebendo aqui? Isso daí, cara, vou colocar um ponto para. Não, meio ponto aqui, cara. Deixa eu anotar o nome do cara aqui, do EAD, já tem aí Elton. Quem perguntou isso, cara? É o Hélio de Altamira. L. Como é que escreve? Hélio Souza. Hélio Souza. É com H ou sem H? H-E Tá. com H. Tá. Souza, de Altamira. Vou colocar meio ponto para o Hélio. Porque isso, cara, é uma dúvida importante. Se o A for, vamos supor, isso que o cara falou. E se eu colocar um A igual a 2 e um B igual a 3, por exemplo, como é que a gente faz? Tá? Isso, cara, isso é muito, 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 muito importante, tá? Os alunos, esse eu não vou fazer com vocês, mas os alunos daqui, da turma presencial, isso no caso do A vetor, né? Isso daqui, toda vez que o aluno escreve, e acreditem, todos os alunos aqui em Belém, eu acho que todo Pará, no resto eu não sei, mas eu acho que, sei lá, 95% dos alunos escrevem esse tipo de coisa. Por quê? Porque as questões que a gente coloca na prova é assim, determine a velocidade, acha a força resultante, não sei o quê. Aí é muitíssimo comum, eu acho que é praticamente 100% os alunos escreverem esse tipo de coisa aqui. Né? Só que esse tipo de coisa não está certo. Tá? Por que não está certo? Porque o que está escrito aqui, vou colocar isso bem grande aqui, né? Vou colocar esse negócio aqui para cima. Por exemplo, o que eu coloquei aqui é uma coisa igual a outra coisa. Quem é essa coisa do lado esquerdo? Vou chamar de A. Tá? É um vetor. Por que eu sei que é um vetor? Porque eu coloquei em negrito aqui. Tá? E o que é a coisa que está do outro lado? É um número. Tá? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, o 3 aponta o 2 aponta para onde? Colocar meio ponto para quem responder essa pergunta. Dá de repetir a pergunta? Oi? Dá de repetir a pergunta aí? O 2 aponta para onde? O 3. O quê, cara? O número 3. O 3 aponta para onde? A resposta é... 4. Eu não estou ouvindo, porque isso é por causa do delay da internet, né? Mas a resposta é a seguinte, cara. O 3 não aponta para lugar nenhum, tá? Por quê? Porque o 3 não é um vetor, o 3 é um número, tá? Então, isso aqui simplesmente está errado. Apesar de que quase 100% dos alunos escrevem isso nas provas. E em Física 1, que é quando o cara aprende a velocidade, força, aceleração. Aí o aluno sempre escreve aceleração igual a 10 metros por segundo.
isso aqui está errado, segundo ao quadrado. Né? Por quê? Porque a aceleração é um vetor. Então, a aceleração aponta para alguma coisa. E 10 é um número. O 10 não aponta para lugar nenhum. O 10 é só um pontinho numa reta numerada. Né? A gente constrói aquela reta numerada, positivo para um lado, negativo para o outro. E essa reta aponta para onde? Isso simplesmente não existe. O 10, ele não aponta para lugar nenhum, nem o 3, nem o 4. A mesma coisa assim, 3 quilos de farinha, aponta para onde? Isso não faz sentido. Tá? Então, esse tipo de coisa aqui não está correto. Professor, Fala, então falar. não pode substituir essas letrinhas em negrito aí, esses vetores, pelos números, é isso? Exatamente. Quem foi que falou isso? Regina, Paula Altamira. Vou colocar Regina de Altamira. Isso, pessoal, eu acho incrível. Porque toda prova... aqui em Belém, o pessoal da física mesmo, né? O cara quer fazer física. Toda vez que eles escrevem isso aqui, eu tiro meio ponto para cada coisa que eles fazem isso. Isso na primeira prova. E quando é na segunda prova, eu tiro 1 ponto. E quando é na terceira prova, eu tiro 1,5 ponto para cada coisa dessa que eles escrevem. Aí no final da terceira prova, eu tenho uns 30 alunos querendo me matar, revoltado, porque eu sou muito... Mas qual é o problema disso aqui, cara? Que eu já vi em sala de aula? É um engenheiro, ou seja, é um cara que vai construir um prédio. Aí o engenheiro me falou, não era engenheiro, mas é um aluno. Né? Professor, a gente aprendeu que força é um vetor. Porra, legal, ótimo. Força é um vetor. E vetor aponta para qualquer lado, ou seja, o vetor ele pode apontar para qualquer lado. Tá? Ok, pode apontar. Então a força pode apontar para qualquer lado. O problema disso é o cara, por exemplo, dizer que a força-peso aponta na horizontal. Ou escrever esse negócio que está escrito aqui, F igual a 10. Né? Quando um computador, por exemplo, um programa de computador olhar para isso aqui, ele vai dizer o 10 não aponta para lugar nenhum. Então, o cara pode, com esse tipo de coisa, simplesmente dizer que o peso não aponta para lugar nenhum ou o peso aponta para cima. Isso significa que o prédio vai cair, ou a estrada vai cair. Então, de vez em quando no mundo morrem sei lá quantas pessoas por um erro de um engenheiro. Qual foi o erro? Ou o cara desprezou uma força, né? Ou ele colocou a força para o lado errado. Tá? Então, no final, se o cara não sabe direitinho isso, ele pode matar a gente, né? Realmente matar a pessoa. Ou mesmo que não morra ninguém, ele causa um prejuízo de sei lá quantos mil ou quantos milhões de reais. Então, isso é muito importante, cara. Né? Então, isso aqui simplesmente não pode escrever isso aqui. Tá? Mas eu quero um vetor que tenha 10 alguma coisa. Por exemplo, sei lá, eu aprendi que a gravidade vale 10. Como é que eu faço para escrever isso? 10 não é o vetor. 10 é o comprimento do vetor. Ou seja, eu posso dizer assim, olha, o comprimento desse vetor aqui vale 10. Tá? Como é que a gente escreve isso? Dizer que o comprimento vale 10. Ou eu tiro o negrito, escrevo isso aqui, sem negrito, ou eu tiro a setinha de cima, por exemplo, inicialmente tinha uma setinha aqui em cima, aí isso aqui está errado, não posso... Por quê? Porque com setinha, isso é um vetor. 10 não é um vetor, 10 é um número. Como é que a gente soma número? 10 mais 3 igual a 13. 10 menos 3 igual a 7. Isso é a soma de números.
Só que o vetor não pode ser igual a um número, porque o vetor é uma coisa que tem módulo, direção e sentido, e o número não tem módulo, direção e sentido. Então, uma coisa nunca pode ser igual à outra, né? Quando a gente, se eu quiser escrever alguma coisa nesse tipo, eu tenho que ou tirar a setinha de cima. Isso aqui não é mais um vetor, isso aqui é um número. F igual a 10. Que número é esse? É o comprimento do vetor. Ou seja, é o módulo do vetor ou intensidade do vetor. Então, o que está escrito aqui, cara? Isso aqui está escrito que o módulo da força é 10. Ou a intensidade da força é 10. Ou então, aqui, o módulo da gravidade é 10. Isso aqui está certo. O que não pode é o cara colocar esse G com uma setinha em cima, porque G com setinha em cima é vetor e 10 não é vetor, então uma coisa não pode ser igual a outra. Ou o cara, não, eu vou tirar isso aqui e coloco o G em negrito. Também está errado, porque um vetor não pode ser igual a um número. Tá? Então, onde é que isso pode levar? Pode levar a, sei lá, um prédio cair. Tá? Não só isso. Eu estava vendo, acho que ontem, cara, um prédio aí num desses países, tipo China, alguma coisa assim, desabou um prédio. O que o pessoal fazia nesse prédio? Eles faziam, quando eles foram ver os escombros e os mortos, eles acharam várias etiquetas de marcas famosas no mundo de roupa, tipo Gucci, sei lá o que, essas roupas que custam R$2.500 uma camiseta. E aí eles descobriram que essas marcas famosas estavam usando trabalho praticamente escravo, pagando 50 centavos, para o pessoal fazer roupas caríssimas, sapatos caríssimos, e vender super caro, e os caras ganham 50 centavos por peça. E aí, com isso, eles acabaram criando um movimento de consumo consciente, sem usar trabalho escravo, sem contratar uma empresa na China que paga 30 centavos por dia de trabalho. Ou seja, criou toda uma indústria por causa da queda de um prédio. Né? A indústria dessa produção limpa. Né? E um aluno meu lá no Rio, que a avó dele deu de presente um apartamento para ele, e o apartamento caiu do Sérgio Naia. Então, ou seja, foi um monte de famílias lá que, imagina, o cara passa a vida inteira juntando dinheiro para comprar um apartamento e o apartamento cai. Ou seja, isso é muito importante. Tá? Então, essa pergunta do cara, eu acho que foi o Hélio, né? E como é que a gente faria se eu tivesse, por exemplo, assim, 3 menos 2? 3 menos 2 é igual a 1 só. Né? Isso aí, porque todo mundo sabe. 3 mais 2 é igual a 5. Então, isso aqui não tem problema. E se eu quiser um vetor 3? Não existe. Não existe um vetor 3, não existe um vetor 2 e não existe um vetor 1. Simplesmente não existe. O que existe é um vetor de comprimento 3, um vetor de comprimento 2 e um vetor de comprimento 1. E se eu quiser pegar um vetor de comprimento 3 e um vetor de comprimento 1 e quiser fazer a soma ou a subtração deles. Vamos supor, eu tenho um vetor de comprimento 3 e um vetor de comprimento 1. Tenho 2 vetores. Um tem comprimento 3 e o outro tem comprimento 1. Então, se eu pegar esses 2 vetores e subtrair, quanto é que vai dar o resultado? Vou colocar valendo 1 ponto para vocês. Eu tenho um vetor de comprimento 3, um vetor de comprimento 1, e aí eu quero o primeiro menos o segundo. O resultado vai dar quanto? A resposta é não sei. Simplesmente não sei. Por quê? Porque depende de para onde esses vetores estão apontando. Tá? Ao contrário do número. 3 menos 2 é sempre 1.
Só que se eu pegar um vetor de comprimento 3 e um vetor de comprimento 1, o resultado dá quanto? Sei lá, depende de para onde esses vetores estão apontando. Vamos supor, esse daqui vale 3, e aí eu vou pegar o vetor 1 para cá. Quando eu somar esses dois vetores, deixa eu apagar. Para não ficar muito cheio, vou colocar em outro pedaço aqui. Aqui, por exemplo. Então, vamos supor, eu tenho um vetor de comprimento 3 e o vetor de comprimento 1 eu coloco aqui. Então, quando eu pegar esses dois vetores, como é que a gente faz para somar os dois vetores? Coloca um atrás do outro. Onde termina um, começa o outro. E aí a soma dos dois vetores vai aonde? Vai do começo do primeiro, daqui, até o final do último. Então, isso aqui é um vetor de comprimento 4. Tá? Então, essa soma deu um outro vetor de comprimento 4. Agora, vamos supor que o primeiro vetor... Ctrl Z. Vamos supor que o primeiro vetor... Ai, caramba. Que o primeiro vetor não tivesse assim. Vamos supor que o primeiro vetor tivesse para cá. Um vale 3 e o outro vale 2, só que eles têm sentidos inversos. Como é que a gente faz para somar esses dois vetores? Coloca um atrás do outro. Onde termina o primeiro, começa esse segundo aqui. Tá? E a soma vai de onde para a soma, né? Ela vai de onde para onde? A soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, essa soma agora vale 2. O módulo dela, o comprimento dela, vale 2. Vale 1, aliás, né? Nem me lembro quais foram os tamanhos dos vetores. Professor? Oi, fala. No caso, se fosse para substituir por números, só ia funcionar se fosse apenas a soma dos vetores, né? Porque quando é subtração não dá certo. Por isso que não se substitui? Não, essa soma... No caso, ela está relacionada ao tamanho, né, dele. Tu pode substituir... Eu estou entendendo. Tu pode substituir a soma quando os vetores estiverem a soma e a subtração, quando eles estiverem no mesmo sentido. Ou seja, se eles estiverem no mesmo sentido, aí a soma desses dois vai ser o comprimento da soma, o módulo, vai ser a soma dos módulos. Mas se a gente tiver, por exemplo, esse outro vetor, ou seja, sempre que tiver no mesmo sentido aqui, então, quando eu somar os dois, a soma dos dois vai dar a soma dos módulos. Vamos supor, esse primeiro vetor aqui tem comprimento 5, 6, e o outro vetor tem comprimento 3. Tá? Então, quando eu somar os dois, a soma vai ter um comprimento 9. 6 e 3 vai dar 9 assim. Agora, isso, eu acho que é isso que tu está falando que funciona. Mas tem que tomar cuidado, porque se... vamos supor que os vetores fossem assim, ó. São em sentidos diferentes, no caso. Sim, outro sentido. Como é que eu faço a soma desses vetores? Um vale 6, o outro vale 3. O módulo, não é que o vetor vale 6. O comprimento dele vale 6 e o comprimento do outro vale 3. Aí, como é que eu faço a soma? Coloco um atrás do outro. Aí, a soma vai do começo do primeiro... Até o final do segundo. Do último. Aqui. Então, se esse primeiro vetor, vamos supor, ele tem comprimento, vou colocar aqui 3, tá? Não é que o vetor seja igual a 3. Não pode dizer que o vetor é igual a 3, porque 3 é um número e número não é vetor. E o outro vetor teve comprimento 4. Não é que o outro vetor seja igual a 4. 4 é só o comprimento do vetor. Quanto é que vale a soma? Como é que a gente faria para achar a soma desses dois vetores aqui? O tamanho dessa soma valendo 1 ponto para quem responder isso. Daria 25. Quase isso, cara. Eu ia somar fazer pela hipotenusa, que eu ia fazer o quadrado dos catetos é igual
o quadrado da hipotenusa? Mas Daria só que, 5, né? olha esse vetor Daria- aqui, ele é a hipotenusa ou o quadrado da hipotenusa? Ele é hipotenusa, então daria 5, né? Daria 5, colocar um ponto pro cara. Como é o teu nome, cara? Hélio de Altamira. É o Hélio de novo, né? De Altamira, né? Hélio Souza, né? Ou seja, isso aqui a gente usa Pitágoras, né? Então, esse vetorzinho aqui tem que, eu vou colocar uma setinha em cima, ou ele em negrito. Aí, para eu achar o comprimento desse vetor, aí eu uso Pitágoras, né? Então, C ao quadrado, o comprimento, não é o vetor, tá? É o comprimento. C ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vai dar C ao quadrado igual a 9 mais 16. C ao quadrado igual a 25. Se o C ao quadrado é igual a 25, então C vale 5. Pode falar. De dois elementos. Quando, se for a soma de mais de 2 vetores, aí complica tudo. Eu vou já dar um exemplo aqui. Pode escrever isso aqui? Não pode. Por quê? Porque o C é um vetor e 5 é um número. Então, não posso dizer que uma coisa é igual a outra. Eu posso escrever tudo sem negrito, ou seja, isso aqui. O que está escrito aqui? Está escrito que o comprimento do vetor C é 5. Tá? Aí a pergunta do outro aluno aqui, como é que a gente faz para somar se forem mais de 2 vetores? Por exemplo, se eu pegar 3 vetores, né, colocar um outro vetor para cá. Aqui, por exemplo. Né? Aí, eu não sei, cara. Aí tem que... A única coisa que a gente sabe é o teorema de Pitágoras, né? E essas regras de paralelogramo, não sei o que mais. Então, como é que eu faria para, por exemplo, se eu quisesse somar esses 3 vetores aqui? Eu colocar um que tem comprimento 2. Olha, não estou dizendo que o vetor é igual a 2. 2 é o comprimento do vetor. Tá? 3 é o comprimento do outro vetor e 4 é o comprimento do outro vetor. Só que esse meu está até fora de... Vou colocar aqui. O 4 está maior do que o 3, né? Está menor do que o 3, eu vou colocar aqui 6. Então, aqui 6. Como é que eu faria esse negócio aqui, cara? Primeiro, eu faria... Deixa eu ver aqui. A gente pode somar primeiro o 6 e o 4. Vou tirar esse 2 aqui por enquanto. Então, primeiro eu faço o 6 e o 4 usando Pitágoras. Aí eu pego esse vetor resultante e somo com outro vetor. Né? Então, eu pego esse cara aqui, que é o resultante, usei o Pitágoras. Aí, onde termina esse aqui, começa o outro. Vou colocar para cá. Né? E a soma, de colocar assim, tá? Fiz primeiro o 6 com 4 e depois eu somei o 4 com 2. Não vetores, né? 6, 4 e 2 não são vetores. Aí a soma desses aqui vai do começo do primeiro até o final do último. Então, esse último aqui que eu desenhei é a soma. Deixa eu até escrever aqui, tá? Então, esse vetor aqui seria a soma total. Soma total. Né? Mas aí tem que usar trigonometria, ângulo, tangente, seno, não sei o que mais. Tá? Mas, ou seja, eu não sei, a não ser que seja casos bem simplesinhos assim, né? Por exemplo, se a gente for somar, só dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, num caso bem simplesinho, vamos supor que a gente queira somar, deixa eu ver aqui, esses vetorzinhos aqui, ó. 6 com 4, com... Vamos supor que eles formam o lado de um retângulo. Né? No final de semana. Agora o tatu, não sei o que eu vou fazer com ele, não. O que o Miguel está falando? Tá.
Vamos supor que a gente queira fazer isso aqui, ó. Eles formam um lado de um retângulo. Ah, então é fácil. Como é que a gente faz a soma desses vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai de onde para onde? Vai do começo do primeiro até o final do último. Só que se isso daqui for o lado de um retângulo, então eu já sei que esse comprimento aqui vale 4. Aliás, tá certo, vale 4. Então, essa soma vai dar igual a esse vetorzinho aqui. Nesse caso específico, né? Vai ser igual a esse outro vetorzinho aqui. Tá? É só olhar para a figura, né? Se fosse um lado de um triângulo, de um retângulo, tá? Se fosse assim, vamos supor, não quero somar esses 3, eu quero somar esses 3 aqui, ó. Aí, como é que a gente faz isso? Deixa eu ver como é que a gente poderia fazer isso. Não, aqui já é complicado, né? Enfim, tem que usar, eu não vou complicar muito para não colocar muita confusão aqui na cabeça de vocês. Mas a única coisa que a gente sabe é triângulo, quadrados e retângulos. Mais do que isso é complicar a vida, né? Então, a gente procura reduzir sempre a triângulos e quadrados, sei lá, retângulo, porque é mais simples, tá? Bom, mas aí a gente vai fazer, eu não vou, eu vou deixar isso para vocês. Por falar nisso, cara, o curso de vocês, ele tem a mesma estrutura do curso de matemática, de licenciatura, ou não? Vocês sabem disso? Pelo que passaram para nós, é a mesma. A licenciatura é plena. Ah, é licenciatura plena em matemática. Ah, então vocês vão ver isso muito bem, cara. Ou seja, a vida de você, não se preocupe que vai complicar muito mais do que isso aqui. Mas a regra básica é usar triângulo, retângulo, quadrado e Pitágoras. É só isso que a gente sabe. E essas relações de circunferência. Ou seja, a única geometria que a gente precisa para fazer esse tipo de soma é a que a gente aprende lá no ensino médio, né, ou no fundamental, que é quadrado, retângulo, triângulo, tangente, seno, esse tipo de coisa. Não tem nenhuma mágica para fazer isso aqui. Né? Professor? Pode falar. É a Ailton, tá como Raíssa aí, mas sou eu, Ailton Pinheiro. A gente vai usar a soma componente a componente? Tu tá falando daquele IJK? É, de XY. Ah, tá, vamos. A gente vai somar... porque eu ainda não cheguei aí. Deixa eu ver aqui onde é que está isso no nosso material. Né? Porque esse negócio das componentes é uma consequência disso aqui. Vou já explicar isso para vocês. Tá, ok. Deixa eu só ver onde aparece esse negócio aqui, nesse material. Ailton, onde é que vocês viram isso? Da parte de I, X, Y, IJK? Não lembro não, professor. Eu fui estudando, foi vendo. E aí, chegou muita parte aí. A álgebra, vocês já viram o IJK, não já? Não me lembro bem não, professor. Mas acho que já. É tanta coisa. Mas não se preocupe que vai complicar mais. Né? Eu estou vendo. Como eu já falei, cara, isso é importante porque toda a mecânica clássica é baseada em vetores, né? Posição, aceleração, velocidade, força, torque, qualquer coisa vai ser vetor. E vocês vão acabar formando um engenheiro que vai construir um prédio. E se o cara não souber isso aqui, não tem condições, o prédio cai mesmo. Aqui pelo Google tem vários acidentes de ponte, edifício, um monte de coisas caindo. De vez em quando cai uma coisa, mata um monte de gente.
Professor, nós não vamos se formar em engenheiro, não, professor. Oi? Nós não vamos se formar em engenharia, não. Não, não tô, mas vocês vão formar alguém que vai ser engenheiro, ou seja, vocês vão ser professores de matemática de um engenheiro. O engenheiro, ele vai ter que saber esse negócio aqui, cara, né? Ou seja, não tem como. Tem um engenheiro que não sabe isso aqui, isso é até criminoso, né? É criminoso. Aí, se cair o prédio, ele vai dizer, não, mas a culpa foi do meu professor de matemática. Igual esse que eu vi lá na UFPA, o cara dizendo que o peso podia apontar para qualquer lugar, porque ele aprendeu que o peso, como é um vetor, ele pode apontar para cima. Tá? E aí eu fui ver, mas vem cá, como é que foi esse curso de vocês? Não, o professor apareceu lá no primeiro dia, passou um trabalho, disse que estava com bursite, e só voltou a aparecer 4 meses depois. Aí ele formou 90 alunos que não sabiam somar vetores, ou que achavam que o peso pode apontar para cima. Né? E aí, no final, isso significa a morte de alguém ou um prejuízo muito grande. Enfim, cara, vamos ver. Professor, Fala. mas nesse caso aí seria só usar a lei da gravidade, né? O raciocínio da lei da gravidade. Pois é, mas o problema é que o aluno aprendeu com o professor que a gravidade é um vetor, e ela também aprendeu com o professor que o vetor pode apontar para lugar nenhum. Então, se a gravidade é um vetor e o vetor pode apontar para qualquer lugar, então a gravidade pode apontar para qualquer lugar. Essa era a conclusão de um cara. Enfim, é o tipo de coisa do professor que está fazendo mal, né? Imagina 90... E isso, pessoal, é 90 pessoas em um semestre. Imagina o que um cara desse não faz em 30 anos. Né? Ou seja, em um semestre o cara pega 100 alunos, aí em um ano ele pega 200 alunos, e em 30 anos ele pega sei lá quantos milhares de alunos. Quer dizer, uma coisa muito, muito, muito perigosa. Eu vou chegar lá já no IJK. Aqui, só para a gente ir avançando nessa parte, ter o A mais C, né? A mais C a gente já sabe, era só pegar o C e colocar na pontinha do A. E se ele quiser o A menos C, é só escrever aqui A menos C, né? E colocar assim, o A menos C é igual a soma do A somado com o vetor menos C. Ou seja, eu vou inverter, tudo aqui é vetor, tá? Só que eu não estou colocando negrito para não passar muito tempo. Eu vou somar o vetor A, vou somar ele com o vetor menos C. Então, ela inverteu, colocou aqui, ó, pegamos o A, invertemos o C, coloquei o C ao contrário, e depois eu faço a soma, essa somazinha aqui, do vetor A... Essa aí é a regra do paralelogramo, é isso? Não, a regra do paralelogramo é outra coisa. A regra do paralelogramo, vou já falar aqui, seria... porque eu não falei da regra do paralelogramo. Isso daqui é só somar o vetor A com o vetor menos C. Como é que a gente faz para somar o vetor A com o vetor menos C? Né? Como é que eu faço isso? Eu pego, coloco o menos C, onde terminar o A, começa o menos C, que é esse que está aqui, onde terminou o A, começou o menos C, e aí a soma é uma soma, tá? Do vetor A com o vetor menos C. Como é que a gente faz a soma? Coloca um atrás do outro, e onde termina um, começa o outro, e o resultado vai do começo do primeiro até o final do último. Então, esse vetorzinho aqui, ele é a soma do A com menos C. Só que mais com menos, ó, vocês se lembram, mais com menos dá menos. Então, a gente pode trocar esse mais com menos aqui por esse menos que está aqui. Ou seja, qual é o truque? É transformar a subtração numa soma, porque eu já sei fazer soma. Então, esse vetor que está desenhado aqui
ele é a soma do vetor A com o vetor menos C. Que é a soma do A com menos C, é o A menos C. Então, ou seja, esse vetor que está desenhado aqui é o vetor A menos C. Isso aqui é só aquele negócio, como é que a gente faz a subtração do vetor. É uma pergunta aqui do aluno. Tem como multiplicar um vetor por outro vetor? Tem. Só que aí, no caso dos vetores, tem dois tipos de multiplicação. É a multiplicação escalar e a multiplicação vetorial. Ou seja, tem duas maneiras de fazer o produto de um vetor com outro vetor. Ou é o produto escalar, ou é o produto vetorial, que vocês vão ver em álgebra, mas a gente não vai falar disso aqui agora. Tá? Tem um monte de coisas físicas que são... Na verdade, não um monte de coisas físicas. Eu acho que é a coisa mais importante do planeta, né, de todo o planeta, que é energia. A energia é um trabalho, basicamente uma capacidade de realizar trabalho, e trabalho é o produto de dois vetores. É o produto escalar de dois vetores. Né? E essa energia... dizem as más línguas, não sei, porque eu não entendo nada de política, mas é um dos motivos de ter empreendido Lula. Dizem, eu não estou fazendo campanha política aqui, mas só para entender o negócio, é assim, tem os países que querem energia. Onde é que tem energia? Tem no Brasil, na Venezuela, qualquer país que tenha combustível. Então, qual é a nossa meta? É dominar aquele país que tenha energia. Que tenha, por exemplo, aqui no Brasil, Rio, aqui na Amazônia, isso é energia potencial. Né? A gente vai falar sobre energia aqui. Então, a gente domina aquele país. Como é que a gente faz para dominar um país que tem energia? Porque a gente quer a energia daquele país, para transformar, sei lá, em quê. Né? E o próprio país está falando, né? Tanto de direita quanto de esquerda, eles sabem que o importante é a energia. Né? E aí a gente pode, olha, vamos mandar investigar ali para a gente ver se a gente pode tomar conta, ou a gente domina o país com o uso da força ou com o uso de inteligência. Né? Para quê? Qual é o objetivo? É a energia do país. Né? Tipo a invasão do Iraque. O que os americanos queriam fazer justiça no Iraque? Não, é porque o Iraque tem um monte de petróleo, de energia, né? Ou seja, basicamente energia. Por que os Estados Unidos não dá comida para o pessoal da África, em vez de gastar alguns bilhões de dólares para invadir o Iraque, não pega esse bilhão de dólares e dá para o pessoal que está passando fome? É por causa da energia. O que eles querem é energia. E energia é o produto de vetores, é um produto escalar. Então, essa coisa é muito, muito, muito importante. Energia atômica, por exemplo, agora. O cara que tem bomba atômica tem muita energia. Né? Mas isso a gente vai falar mais lá para frente. Mas o produto de vetores também é extremamente importante. A subtração de vetores, é isso que a gente está vendo aqui. Transforma a subtração numa soma, porque a gente sabe fazer soma. Então, aqui está o vetor A menos C. Ela só fez aqui o livro fez. A subtração como uma soma do vetor A somado com o vetor menos C. Tá? E a regra do paralelogramo é outra coisa. Como é que a gente faria a regra do paralelogramo aqui? Vou colocar os negritos aqui só para ficar tudo certinho, tá? Para a gente dizer quem é vetor, quem não é vetor. Eu só não estou colocando a setinha em cima porque eu estou com preguiça. Dá muito trabalho. Como é a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo é outra coisa. Vocês vão ver em álgebra lá, ou já viram. Eu vou só falar aqui, porque eu não vou usar muito regra do paralelogramo, porque o objetivo aqui não é ensinar isso. O nosso objetivo é física. Né? Mas a regra do paralelogramo significa pegar esses dois vetores da soma. Quem são os dois vetores? O A e o vetor menos C. Então, eu vou pegar esses dois vetores. Em vez de colocar um atrás do outro, eu coloco os dois no mesmo ponto, com a origem no mesmo ponto. Tá?
Então, eu vou pegar o A menos C. Em vez de colocar eles um atrás do outro, eu vou colocar os dois na mesma origem. Então, primeiro eu vou pegar o vetorzinho A. Cadê o vetorzinho A? Está aqui, ó. Então, eu vou tirar ele daqui, colocar ele aqui, e coloco ele na mesma origem do outro. Quem é o outro? É menos C. Então, eu vou pegar esse outro vetor menos C. Cadê o vetor menos C? É esse carinha aqui, ó. Esse é o vetor menos C. Aqui, né? Aí, na regra do paralelogramo, em vez de colocar um atrás do outro, eu coloco os dois assim, ó, na mesma origem. Tá? E aí, como é a regra do paralelogramo? É só construir um paralelogramo aqui. Então, vamos construir o paralelogramo. Como é que a gente constrói um paralelogramo? Ctrl C, Ctrl V. Ih, caramba, peraí. Ctrl V. Estou fazendo errado aqui. Coloco esses dois ladozinhos aqui, né, no paralelogramo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, fiz um paralelogramo. Tá? Com quais vetores? Com esse vetor A. Aqui está o A. Cadê o vetor menos C? Está aqui o vetor menos C. Construí o paralelogramo. E a soma dos dois, A menos C, A mais menos C, a soma desses dois, ela é a diagonal desse paralelogramo. É isso aqui, ó. Então, isso é a regra do paralelogramo. E quem é esse vetor? Olha, é o mesmo vetorzinho daqui, tá vendo? Ou seja, ou usa assim, como está do lado esquerdo, coloca um atrás do outro, não sei o quê, ou eu pego e digo que essa soma, ela é a diagonal desse paralelogramo aqui. Tá? Aqui, do lado esquerdo, qual foi o truque? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Isso é a regra do paralelogramo. Aliás, colocar um atrás do outro. E na regra do paralelogramo, coloca os dois no mesmo ponto, o A e o C, construo o paralelogramo, e a soma é a diagonal do paralelogramo. Ficam os três vetores na mesma origem aqui, ó. Tanto A quanto o menos C, e a soma que é o A menos C. Né? Certo? Professor? Pode falar. Eu vi quando eu fui estudar vetores, eu vi a regra dos cossenos lá, não serve para ir, não? Deixa eu ver aqui. Serve. Eu só não estou falando isso para não complicar, porque eu acho que esse material que vai falar. Ou seja, não se preocupem que vai complicar mais. Mas eu só não estou falando para não adiantar coisas sem necessidade. Além disso... Oi? Então tá bom, vou aguardar mais à frente, porque eu já estava estudando mais na frente um pouquinho. Não, vocês que são na matemática, vocês vão estudar lei de seno, lei de cosseno. Eu só não estou pegando muito pesado aqui, porque vocês não são de física. Se vocês fossem alunos de física, aí é outra abordagem. Isso aqui é só para vocês terem a ideia, e aí eu estou fazendo essa revisão de vetores, porque tudo que a gente vai ver aqui é vetor, lei de Newton é vetor, mas sem muita complicação de tipo seno, cosseno, lei do seno, porque o objetivo aqui é só entender os conceitos de física, né? Então não estou pegando muito pesado na matemática aqui, né? E eu acho que esse material ainda vai entrar lá em leis de seno, de cosseno, tá? Então, essa regra do paralelogramo é bem conhecida. Se vocês entrarem aqui no Google e colocarem
ou regra do paralelogramo, ou lei dos senos, ou lei dos cossenos, vai ter 500 milhões de coisas. Né? E vocês, da matemática, vão estudar, ou já estudaram isso em álgebra, mas aí eu não vou falar sobre isso ainda. Tá? O que é a lei dos senos? É uma lei que a gente não viu ainda. Então, aqui é o exemplo da soma de mais de dois vetores. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Bom, isso aqui, pessoal, eu não vou percorrer tudo. Por quê? Porque vocês são de matemática, então vocês já... Eu vou supor que ou vocês já estudaram isso, ou vão estudar nessa parte de álgebra. E para a gente não é importante, porque vocês não são... não são da física, vocês não vão... Se bem que vocês vão dar aula de física, né? Então, vocês vão saber, só que como você já tem um semestre inteiro de um professor, só disso, eu vou supor que vocês estão estudando, ou já estudaram isso. Se vocês tiverem dúvida, falem. Lei dos senos e lei dos cossenos a gente não viu ainda. O negócio das componentes x, y e jk a gente ainda não viu ainda. Eu estou supondo, e eu vou deixar como dever para vocês fazerem esse tipo de coisa aqui, esses exercícios, ó, tá? Tem um monte de exercício aqui, todos resolvidos, porque isso tem o... Aqui, por exemplo, olha, isso é o tipo de exemplo que vai cair na prova de vocês, né? Ou seja, por exemplo, desses vetores aqui, sei lá, qual é a relação entre D1, D2 e D4? Esse tipo de coisa, tá? Então, aliás, eu vou até conversando com ele, ainda não vi isso com ele, como é que vai ser a prova de vocês, mas eu estou pensando em tirar a prova desses exercícios aqui que vocês estão vendo, né? Questionário, esse tipo de coisa. Tá? Então, eu estou pensando em tirar a prova daqui. Aí tem gabarito, está tudo resolvido, tá? Por enquanto, a gente não falou ainda de Luiz JK. Não... Divisão de vetores, tem? Divisão de vetores. Isso também é super importante, cara. Super importante. Isso, o pessoal de física. Isso daqui, eu já participei de negócio em que essa história de divisão de vetores rendeu simplesmente a reprovação do cara no concurso que ele ia virar professor. Virar professor significa que o cara vai ter salário garantido, concurso, até o fim da vida, né? Por exemplo, a não ser que o cara faça uma coisa muito louca para ser demitido, mas até eu morrer eu vou ter salário. E aí o bendito do aluno, do candidato, estava explicando lá, caiu para ele explicar sobre pressão. Aí o que o cara falou? Bom, pressão é aquele negócio que todo mundo já viu, que cai no vestibular. O que é pressão? Pressão é a força, uma força, vou até colocar grandão aqui, porque isso a gente vai também ver pressão. Então, só para adiantar um pouquinho, já que a gente está falando de vetores, o candidato que estava lá fazendo a prova, né, na aula tem uma prova didática, ele falou, bom, pressão é força sobre área. Né? Então, bom, isso daqui é o conceito de pressão. Isso como se ele fosse dar aula lá para os alunos dele. Né? Deixa eu colocar aqui. Minha net parou. Vou colocar aqui. Então, o cara estava falando isso aqui. Pressão é força sobre área. Aí, na hora de eu fazer as perguntas para ele, eu falei, só endireitar esse negócio aqui. Ele estava falando isso aqui, basicamente. Pressão é força sobre área.
Aí eu falei o seguinte, bom, força é um vetor, não é? Então vou colocar um negrito aqui, tá? Ou nem, não vou nem colocar negrito, vou colocar uma setinha em cima. Olha, força é um vetor, então tem uma setinha aqui em cima. Pô, legal. Área é um vetor ou é um número? Qual é a área de um quadrado? É um lado vezes o outro lado. Isso é, qual é a área de um triângulo? Metade da base vezes a altura. Então, a área é um número. A área é um número. Bom, se a área é um número, então a gente pode escrever assim. 1 sobre a área, vou colocar para cá. Essa coisa aqui a gente pode escrever assim, ó. Isso aqui, tá? Essa 1 sobre a área também é um número. Por exemplo, 1 sobre 5 é um número, 1 sobre 10 é um número. Então, a gente pode reescrever esse negócio dessa forma aqui, ó. Colocar minha setinha lá em cima. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso escrever que isso aqui é 1 dividido por área. Vou escrever assim. 1, Ctrl+C, Ctrl+V, 1 dividido por área. Só para vocês verem onde o aluno, como o aluno perdeu o emprego dele. Ctrl+C, Ctrl+V. E isso, pessoal, era um professor de cursinho que dava aula de física há sei lá quanto tempo. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma que eu estou escrevendo aqui. 1 sobre a área vezes a força. Vou apagar aqui, né? Pontinho. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Pode escrever isso? Pode, olha, porque eu só separei aqui 1 sobre a área, tá? Vezes a força. Isso é a mesma coisa que F sobre A, né? Porque é um número, né? Só que 1 sobre A é o quê? É um número ou é o vetor? 1 dividido por 5, 1 dividido por 10, isso é um número. Então, o que a gente tem aqui? É um número, que é 1 sobre A, multiplicado por um vetor. Quando a gente pega um número e multiplica por um vetor, o resultado é o quê? É um vetor. Né? Ou seja, isso aqui é um número, vamos supor, 1/5. 1/5 é 0,20, né? 0,2. 1/5 vezes um vetor. Então, isso aqui é um vetor. Pô, mas se pressão é força sobre a área, se pressão é isso aqui, então a pressão é um vetor também. Tá? Então, a pressão é um vetor. Então, eu coloco uma setinha aqui. Certo? Aí o aluno falou certo. Aí, pô, então pressão é um vetor. Certo? Não, está errado. Por quê? Porque pressão não é vetor. Ou seja, a definição de pressão diz que pressão não é um vetor, pressão é um número. Então, tem alguma coisa errada aqui, porque se eu pegar um número e multiplicar por um vetor, né? Se eu pegar um número... Isso, pessoal, é um professor de cursinho de Belém que dá aula há sei lá quantas décadas. Se eu pegar um número e multiplicar por um vetor, eu tenho um vetor. Só que pressão não é vetor, pela definição. Ou seja, e aí, como é que fica? Tem alguma coisa errada aqui de dizer que pressão é força sobre a área. Né? Aí o aluno apareceu com essa. Não. Mas a questão é que a área também é um vetor. Tá? A solução que o aluno deu foi essa. Não, esqueci, porque a área também é um vetor. Então, na verdade, a pressão ela é a divisão de um vetor por outro vetor. Aí o aluno foi reprovado. No concurso dele, perdeu o resto da vida de salário dele. E vocês que são de matemática, qual é o problema? O problema é de vocês, de matemática, não agora, mas o problema é quando vocês se formarem, ensinar para o aluno esse negócio.
Onde é que está o problema aqui? Não existe divisão de vetor por vetor. Isso simplesmente não é definido em lugar nenhum. Tá? Ou seja, esse negócio aqui simplesmente não tem significado nenhum. Vai nascer na cabeça de algum louco, alguma coisa assim. Tá? Então, isso... Ou seja, o cara, no concurso dele, de física, ele mostrou que ele não sabe o que é pressão, que é um conceito físico, e também não sabe que não existe divisão de vetores. Então, ou seja, simplesmente foi reprovado. Cara, não pode aprovar um cara desse. Porque imagina o que esse cara vai fazer durante 30, 40 anos de vida dele, né? Ou seja, esse cara pode ser professor de um cara que vai ser engenheiro, então não pode. Ou seja, só para resumir, isso é para vocês verem como é um problema do ensino da matemática, é um problema de um cara que era professor de cursinho, ainda e é um problema que ele vai perpetuar, porque ele vai estar sempre ensinando errado. Então, só para resumir, não existe divisão de vetores, isso não é definido. Tá? E aqui, só para dar a solução do negócio, a questão é que pressão não é força sobre a área. Tá? A pressão ela é o módulo da força dividido pela área. Então, esse negócio aqui simplesmente não existe. Isso aqui está tudo errado. E pressão é só o módulo da força, o comprimento da força, dividido pela área, ou seja, é um número dividido por um número, então a pressão é um número, pressão não é vetor. Tá? Vocês que vão dar aula de física também, então tem que tomar cuidado, a pressão não é força sobre a área, ela é o módulo da força dividido pela área, que é um número dividido por outro número, aí sim é um número, então pressão é um número. Tá? Então, ou seja, se um cara é professor há 20 anos e não sabe isso, significa que tem problema no ensino, né? No ensino, que é justamente onde vocês estão. Vocês podem errar? Podem, porque vocês são alunos. O problema é vocês saírem por aí ensinando divisão de vetores, ou sei lá o que. Ou dizendo que o peso pode apontar para qualquer lugar. Esse negócio do peso, cara, é dentro da UFPA por causa de um professor da UFPA. Então, e numa turma de engenharia que vai construir, ou sei lá, um prédio, ou sei lá o que eles vão construir. Então, são problemas graves, cara, problemas... Então, deixa eu ver aqui, só seguindo aqui. Aqui, segundo o nosso material, a gente não entrou ainda nas componentes x, y, z e jk. Tá? Melhor para vocês, porque é mais simples ainda. Deixa eu só seguindo aqui. Esse negócio está... Professor, Oi, professor, pode falar. Você vai dar algum intervalo para os alunos? Vou, é isso que eu estou achando aqui. Está aqui, agora que a gente vai entrar no vetores de sólido base, são 4 horas. Como ninguém consegue nem ouvir, nem eu falar durante 2... Vamos dar um intervalo que o Elienay vai decidir quantos minutos a gente dá de intervalo, Elienay. Eu acho que 10 minutos, né? Aí a gente pode encerrar mais cedo um pouquinho, né, professor? Vocês que sabem, cara. Vocês que sabem. 20 minutos. 20 Elienay minutos. que dá a última palavra aí. Não, eu acho que tranquilo, pode ser 20 minutos, sim. Só que antes de vocês saírem, pessoal, eu queria dar só uns avisos rapidinho, tá? Tá, eu posso sair? Não, se eu quiser ficar logado, não tem problema. É só rapidinho para eles. Então, a gente já pode iniciar o intervalo, né, professor? 20 minutos, então. 20 minutos. Tá, ok. 4h20, no caso, né, o retorno. Né? Ok. Até mais, estou saindo, pessoal. Tá bom. Pessoal, rapidamente, só algumas informações para a gente... rapidinho. No caso, a frequência, tá bom? A frequência está sendo feita através desse formulário que eu estou colocando aqui no chat, tá? No caso, eu estou colocando no chat, gente, justamente porque a frequência é aqui no chat, tá? É aqui no Meet, tá ok? Vocês sabem que não é obrigatória a frequência,
A gente está gravando as aulas e a gente vai postar, né? Logo que terminar as aulas, eu estou me esforçando para logo deixar postado no grupo e no Cigarra. Tá? E agora eu vou ver com o professor se a gente coloca também lá no Drive. Tá bom? Então, a frequência eu só considero através desse formulário aqui, tá? Por quê? Porque é a prova que vocês estão aqui no Meet. E quem não conseguir assinar, significa que não está conseguindo assistir a aula do Meet. Tá ok? Tá tudo bem aí, essa informação? Alguma pergunta? Professor? Oi. Oi, Luana. Não, eu já consegui assinar, porque acho que era da internet que estava caindo a conexão, mas eu já consegui assinar. Toda hora ficava dando que estava falhando a conexão, né? Ah, tá. Tudo bem. Então, tranquilo, tá? Manda de novo, por favor, professor, o link. Tu não entendeu o que eu tinha falado? Porque a frequência é através desse formulário aí, tá? Que eu estou colocando aqui no Meet. Aqui no chat. Vocês têm que dar uma olhadinha no chat, de vez em quando, para ver o que está rolando aí no chat. Se alguém, por exemplo, não conseguir estar lá acessando o chat, não sabe onde que fica, ou tem dificuldade de preencher o formulário, me avisa, tá? Vai lá no meu PV e diz, eu não estou conseguindo acessar esse formulário, eu não sei preencher. Ou lá no Meet, eu não estou conseguindo encontrar esse chat, esse formulário, e aí eu já vou orientando vocês pelo privado mesmo. Porque, no caso, se vocês não assinarem a lista, eu vou considerar que vocês não participaram, tá? Não adianta mandar o nome lá no Zap, porque eu não vou considerar, porque eu vou entender que vocês não acessaram o Meet, tá bom? Entenderam? Alguma dúvida? Professor, acabei de ver aqui no chat aqui, o link não está disponível não, tá? Porque minha internet caiu e eu voltei, daí não dá de ver o link do senhor aqui no chat. Ah, tá, eu vou ficar repetindo. No retorno, eu repito novamente aí o link, tá? Okay. E quando encerrar a aula, tiver quase para encerrar, eu coloco de novo, aí vou deixar lá 10 minutos, é o tempo que quem não conseguiu assinar, assina, e aí eu fecho, tá? Aí depois eu posto o diagnóstico lá no grupo, para vocês entenderem, né, quem estava participando realmente, porque vai valer uma pontuação aí, tá, gente? Para quem participar, assinar lá a frequência, vai ser uma pontuação de até 2 pontos, conforme a gente acertou na última aula, tá? Mas quem não participar do Meet, tiver dificuldade de internet, eu vou postar a gravação lá e vocês vão assistir e vai ficar tudo tranquilo. Só não vão poder dar essa soma extra, né? Dessa pontuação, como a gente acertou. Tá bom? Oi, Luana. Eu já entrei aqui no link, aí como é que eu sei que, no caso, deu um ok lá, no caso, na ferramenta? Quando tu envia... Sim. Aí, quando tu envia, lá embaixo, ele vai aparecer lá em cima, é formulário enviado. Aí aparece em verde. Assim que tu envia, aí aparece em verde. Mas se caso tu não sair do link, aí tem lá escrito lá uma mensagem que tu pode verificar teu nome. Tem um diagnóstico das pessoas que enviaram, tá? Tá, Aí, no final da aula, eu vou mandar o diagnóstico, tá? Mas aí aparece em verdezinho, arquivo enviado. Em cima, tá, assim, tá? Eu vou fazer novamente para mim ver esse detalhe aí. Professor, boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria saber sobre esse e-mail institucional. Eu estou tentando e não consigo fazer. Toda vez que eu entro no Siga, entro lá, normal, que eu estou seguindo aquele espaço que colocaram lá no grupo lá, não dá certo. Eu coloco o meu login normal e carrega e não vai para frente. Chega uma mensagem lá, é tudo em inglês, que eu não sei nem o que significa, e eu não tá dando certo eu fazer meu e-mail. Faz horas que eu estou tentando e não consigo. Tu já tinha alguma matrícula antes na universidade, ou é a primeira vez? A primeira vez. Ah, tá. Então tem que ver se não é a tua internet, porque eu estava vendo o tutorial, ele é bem explicativo. A gente vai seguindo os passos. Tu está seguindo os passos, é isso? Sim, eu estou seguindo os passos, mas quando eu coloco o login lá, carrega, e depois dá erro. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Com todos também, tá, gente? Que é outro ponto que eu ia falar sobre essa questão do login. Os alunos que não conseguiram fazer a sua migração
Meet, pro G Suite, aí fique mais um pouquinho comigo, que a gente vai pegar caso a caso, tá? No caso da Jane aqui, da Jaine, né? Aí ela vai postar aqui a tela dela e a gente vai acompanhando junto, tá? Tem que ser o e-mail. Professor, Oi, Edson. no caso do preenchimento desse formulário agora, quem já tem, no caso, esse e-mail institucional aí, a gente passa a usar esse novo ou o que a gente já tinha, no caso? Não faz diferença? Não faz diferença. Do formulário não faz diferença, tá? Esse e-mail, gente, aí que vocês cadastram, eu estou anotando aqui, porque quando eu for fazer alguma atividade, eu vou dar o feedback. E aí o feedback vai para esse e-mail que vocês cadastrarem no Google Formulário, tá? Ele é só para dar o feedback da resposta de vocês. Eu libero alguma coisa, algum gabarito, alguma coisa, ele vai para o e-mail de vocês. Tá ok? Então, nesse caso desse formulário aqui, ele é só para me ter esse feedback de vocês, tá? Pode cadastrar qualquer e-mail que vocês quiserem, institucional, o que vocês mais usam, no caso. Tá ok? Então, gente, vamos deixar acertado aqui que no final da aula, vocês ficam mais um pouquinho comigo. Quem não conseguir migrar lá para o G Suite, que a gente vai explicar um caso aqui, pode ser da Jaine, a gente vai cadastrar direitinho aqui. E se der erro, a gente vai ver o que foi que aconteceu. Aí eu entro em contato lá com a plataforma e ele responde. Eu estava com esse problema, eu mandei, e eles foram lá resolveram certinho para mim, tá? Então, lá o feedback lá do CETIC, lá da UFPA, eles são bem ágeis, né? Em 2, 3 dias, eles já tem uma resposta. Tá? Então, quem tiver dificuldade, fica um pouquinho no final da aula que a gente vai cadastrar os que não tiver. E teve vários alunos aí, tá, gente, que mandou o e-mail, mas não tá, o G Suite não aceitou. Eu já vou já mandar o diagnóstico para vocês aqui no chat dos e-mails que passaram e os e-mails que faltaram, tá? E, por exemplo, o professor pediu para fazer o teste, né, se os alunos poderiam fazer download, aí teve alguns alunos aqui que tentaram, a gente até agradece, né, e não conseguiram. Aí eu estava vendo aqui que o professor tem que me dar essa autorização aí para mim poder liberar o download, tá? Eu vou falar para ele me autorizar e aí vai estar liberado, tá? Então, o pessoal que está aí como leitor, eles podem fazer download de todo o material, tá? Só não está podendo agora porque o professor não autorizou, né? Ele tem que me colocar lá e autorizar que os alunos façam o download. No caso, toda vez que eu colocar, inserir o aluno lá, eles não vão poder fazer download porque o professor não me autorizou. Mas, no caso, o que o professor colocar, já pode fazer download. Mas isso daí eu vou resolver, quando ele retornar, eu já vou pedir para ele fazer essa correção. Tá ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão aí do G Suite? Quem tiver dificuldade, fica mais um pouquinho. E se não puder ficar hoje, vocês me avisem que a gente marca um horário aí e a gente ajeita, tá? Porque tem bastante material do professor, seria interessante vocês terem acesso ao Drive. Tá certo? Tá, alguma dúvida? A última situação, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda, aí eu vou falar o último ponto, né? Que eu já passei muito aqui. Em relação à pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu agradeço, né? Que vocês responderam. Na verdade, 72 alunos responderam aquele formulário, né? Sobre as ferramentas virtuais. Então, eu vou colocar o diagnóstico, né? Mas a maioria dos alunos pediu que a prova seja feita no SIGA-A. 70% dos alunos que responderam o questionário pediram para que a prova fosse pelo SIGA-A. Então, eu vou conversar com o professor, a gente tem uma prova disponível no SIGA-A. Vou falar com ele se ele autoriza a gente dar 2 chances de prova, tá? Se eu coloco lá 3 horas ou 4 horas de prova, com 2 tentativas. Mas isso daí quem vai fechar vai ser ele, né? Se ele falar uma tentativa, vai ser uma tentativa. Mas eu vou conversar com ele se há essa possibilidade de colocar 2 tentativas, tá? Para vocês fazerem a prova, né? Vocês podem tirar uma nota baixa na primeira, mas aí tem uma segunda tentativa, pode recuperar. Mas isso, eu ainda vou conversar com ele ainda, tá? Ainda hoje, aí nós já tem lá a data no SIGA da prova, né? Se organize, eu ainda vou ver com ele, mas eu acho que a prova vai ser no horário da tarde, o horário da aula, né? De 14 às 18, tá bom? Mas só lembrando, né, que esse dia vai ser só essa prova de física, não vai ter aula, eu acho, nem prova de matemática nesse dia. Então, é provável que seja à tarde. Então, vamos se
se planejando, se organizando, tá? Para não ter nenhum problema. Tá ok, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês colocam no chat ou no retorno do intervalo a gente conversa novamente, tá? Porque senão eu vou tomar todo o intervalo de vocês, tá? Então, às 4h20 a gente retorna, tá ok?